Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Marcos 4, 35. Aleluia. Amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Amém? Só até aí. Vamos falar com Deus? Feche teus olhos, peça para Deus falar com você naquilo que você necessita ouvir, que Ele te deu o alimento que você necessita agora, a vitamina que você precisa para se manter de pé na presença dEle, sempre o adorando. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Oh Deus de toda a terra, nós te louvamos. Tu és o Santo de Israel, nós te exaltamos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor nos escolheu, ainda que estávamos mortos, nossos pecados, o Senhor nos amou. E hoje, Senhor, o Senhor nos coloca aqui juntos para te adorar, louvar e falar conosco. Por isso, meu Pai, prepara, Senhor, o coração de cada um de nós, inclusive o meu, para ouvir a Tua palavra, para crescer na Tua palavra, para nascer na Tua palavra, Pai querido, para amadurecer e dar frutos na Tua palavra. Eu te louvo por cada um que aqui está, Pai, que o Senhor use as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora põe a Bíblia aí do lado, depois nós vamos ler outros versículos, mas esse versículo aqui é o versículo que Deus colocou esses versículos no meu coração para estar falando. E o tema que eu escolhi para essa mensagem é aonde Jesus estava. Amém? Aonde Jesus estava. Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes nós vamos na caminhada com Deus e já se costumavam dizer que a caminhada cristã é como andar de bicicleta. Ora você pega uma ladeira, fica difícil. Ora você está lá em cima e solta e desce tranquilo e tudo coopera, né? Ora você está no plano, ora o vento vem batendo gostoso, né? Ora você está cansado, mas tem que continuar pedalando. Por quê? Porque andar de bicicleta é bom, você só não pode parar, porque senão você cai. Então andar com Cristo é a mesma coisa. Vai pegar montanhas, vai pegar descidas, vai pegar terreno plano, vai pegar ventinho no rosto, vai pegar chuvas e grandes tempestades, mas não pode parar. É verdade. Nada disso vai fazer você cair. Mas quando para, aí não tem quem te garanta a vitória. Amém? Então, caminhar, e muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, isso eu falo até por experiência, nós vamos nos deparar com momentos que nós vamos cansar. A Bíblia fala que Jesus chama os discípulos e fala: vamos para o outro lado. Então isso já começa a mostrar-nos que Deus, ele tem um propósito na nossa vida, ele tem um alvo, ele tem uma meta. Eu costumo dizer que Jesus não brinca com o que ele faz. Ele não brinca. E se nós tivéssemos a ideia do que é o Evangelho, aos olhos, pela ótica de Jesus Cristo, nós levaríamos muito mais a sério. Mas pastor, eu já estou levando a sério. Levaria muito mais ainda a sério. A Bíblia fala que quando Jesus tinha 12 anos de idade, apenas 12 anos de idade,
ele, entre aspas, se perde dos seus pais. Seus pais seguem, né? E quando dá de conta que ele não está, voltam e chega lá, ele está na casa do pai, ele está na sinagoga, quebrando já todas as regras, todos os tabus, porque para falar dentro de uma sinagoga tinha que ter no mínimo 30 anos de idade, para ser acreditado. Por quê? Porque o cérebro já está formado. Então o que for falado ali é a realidade daquela pessoa, né? Com 12 anos, com 15 anos, a gente muda muito, né? Hoje fala uma coisa, prega uma coisa, amanhã vê que não era aquilo, muda. Então para os judeus não poderia haver essas coisas. Então 30 anos seria a idade onde o cérebro estaria formado. Nos Estados Unidos 21, no Brasil 18, né? Mas o cérebro está formado a partir dos 21. Para o judeu a segurança mesmo, né, é 30 anos. Até lá, até completar essa idade, é considerado um feto em formação. Ainda é um feto em formação, né? Porque o cérebro não está completamente formado. Então a gente vai entendendo que Jesus com 12 anos ele não era um feto em formação. Jesus com 12 anos já era um homem formado, porque ele veio do Pai, ele já sabia, ele não ia mudar a sua pregação, ele não ia mudar o seu pensamento, ele já sabia, ele tinha algo que ainda nos falta. Um dia teremos. Ele conhecia Deus face a face, ele disse que ele sabia qual era a vontade do Pai, e ali ele vai falar com os rabinos daquela congregação, daquela sinagoga, e quando os pais chegam: Jesus, você está fazendo aqui? E ele responde da seguinte forma: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Glória a Deus. Amém ou não? Amém. Empresários que lidam com negócios todo dia sabem que não pode perder, sabe que tem que ter consciência do que está fazendo, Glória a Deus. sabe que não pode parar depois que começa um negócio, porque fica desacreditado no mercado, sabe que tem o tempo certo para fazer, porque senão a bolsa de valores é rápido, a coisa corre demais, e quando você vai ver, já caiu o dólar, você perdeu a oportunidade, ou já subiu o dólar, você perdeu a oportunidade. Então Jesus, ele chamava aquilo que nós hoje chamamos de evangelho, de pregação, ele chamava de negócio, e eram os negócios do Pai dele, e ele sabia o que ele estava falando. A Bíblia diz que ele nunca pecou, então ele nunca errou naquilo que falou. E ele disse que no mundo nós teríamos aflições, então não importa qual é o grau de espiritualidade que temos, nós vamos passar por certas situações. Aqui ele chama seus discípulos, ele diz: vamos para o outro lado. Ele tem metas, ele tem objetivo, ele vai chegar do outro lado. Fala aí pro teu irmão: ele vai chegar do outro lado. Fala pro teu irmão: se ele te convidou, fica tranquilo, vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Amém? Vai chegar do outro lado. Ou seja, vai concluir, porque Jesus não brinca, ele leva a sério. Se ele falou do outro lado, irmãos, é do outro lado, não importa as tempestades que venham no caminho. Olha que coisa interessante. E aí então a Bíblia diz que no caminho acontece, a Bíblia chama de uma grande tempestade. Marcos fala uma grande tempestade, Mateus fala uma grande tempestade, Lucas fala uma grande tempestade, e ainda crescente, estavam em grande perigo. Então a Bíblia não é como nós muitas vezes que exageramos a coisa. A Bíblia é o que é, cada palavra é bem colocada e é aquilo que ela quer dizer, e acabou. Nós é que costumamos na nossa interpretação aumentar para criar aquela turma ficar, né, vibrar, aquela coisa toda, mas não havia nem necessidade, porque a Bíblia, Jesus fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tudo que está escrito é verdade. E se está escrito que eles estavam em grande perigo, eles estavam em grande perigo. Se está escrito que era uma grande tempestade, era uma grande tempestade. E eu já tinha assistido alguns vídeos antes, mas ontem eu fiz questão de entrar lá no nosso bendito YouTube, né, e procurar lá barcos, navios no meio da tempestade. E é horrível você ver aquilo lá. Parece que quem está filmando, vê um naviozão, daqui a pouco ele some atrás daquelas ondas enormes. Daqui a pouco ele aparece lá em cima.
Daqui a pouco ele desce, aí vê aquelas águas subindo e caindo em cima do convés e molhando todo aquele naviozão, e parece que vai afundar, mas não afunda. Ele consegue vencer aquilo. Eu fiquei olhando ali, eu falei, ainda comentei com a minha esposa, eu quero sentir o que eles sentiram ali, né? E a Bíblia fala numa grande tempestade, e a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Na nossa versão aqui, um travesseiro. Na outra versão, se não me falha a memória, de Mateus ou Lucas, almofada. Olha, forgado, chovendo, uma tempestade, e ele vai dormir. Isso me faz lembrar um livro que eu li uma certa vez, onde conta-se que um submarino estava ali com seus tripulantes, lá no fundo do oceano, em tempo de guerra. E aí então um navio encontrou o submarino lá embaixo pelo radar e começaram a jogar bomba para baixo. E era a bomba explodindo e o submarino balançando. Eles não tinham como escapar do navio que estava bem em cima. E aí então perguntaram ao comandante, o que nós vamos fazer? Ele falou, vocês eu não sei, eu vou dormir. E ele foi para a cabine dele e dormiu ali na cabine dele, tirou um cochilo. Quando ele acordou, estava todo mundo desesperado, é lógico. E ele, comandante, se eu dormir numa hora dessa, o que nós vamos fazer, comandante? Ele falou, desliga os motores. Mas, comandante, se nós desligarmos, desliga os motores. E aí então, eles desligaram os motores, aí começou a haver aquele silêncio, não houve mais bomba, não houve mais nada. Por quê? Porque o que dava a localização do submarino para que os navios torpedeiros lançassem torpedos era o radar. E o radar funciona quando os motores estão ligados. Esperaram o tempo que precisava esperar. E quando ligaram o motor novamente, eles não acharam o navio no radar deles, eles seguiram viagem. Às vezes nós queremos enfrentar um problema quando devemos apenas dormir. Amém? Jesus sabia que ia haver uma tempestade, sabe? Miles Monroe disse que Jesus dizia, né? Faleceu. Que Jesus, ele falou, eu acho que Jesus ficava ali com o olho aberto e o outro fechado, só para ver a reação dos discípulos na tempestade. Eu acho que às vezes Jesus faz isso também. Ele vai dormir porque ele sabe que ele vai chegar aonde? Do outro lado. Amém ou não? Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus diz em João 14, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam lá também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Ele está dizendo assim, vocês vão chegar lá. Amém ou não? Ele não falou depende. Ele falou, vocês vão chegar lá. Glória a Deus. Amém ou não? Então a gente percebe que existe uma palavra de Deus que já diz, né, para onde nós vamos, o que vai acontecer. Todos nós aqui temos promessa, Deus fala conosco. E é uma coisa que é interessante, que os discípulos ficam apavorados com a tempestade. É lógico, eu também ficaria. E olha, e cadê Jesus? E eu costumo dizer, não era um barquinho qualquer, era um grande barco. Por que eu sei que era um grande barco? Porque a Bíblia diz que Jesus estava na popa. A popa é a parte de trás. Ele estava com uma almofada. A Bíblia fala que a tempestade passava por cima, as águas passavam por cima do barco, querendo entrar dentro do barco. Então elas molhavam o barco. Eu acho que ninguém consegue dormir com uma almofada molhada na cabeça. E no primeiro pingo de água Jesus acordaria. Acordaria ou não? Acordaria. Ele pode ser Jesus, mas aquele era homem. Se jogasse água no rosto dele, ele ia acordar. E a Bíblia diz que ele não acordou com a tempestade. Então ele estava lá embaixo. Ele estava lá na parte de baixo do navio, ou do barco, provavelmente num lugar privilegiado. E você vai entender isso depois. Então, a Bíblia diz que as ondas vinham por cima, as ondas, o texto ele já traz a resposta, que a gente demora para entender muitas vezes. As águas elas vinham, elas batiam, elas queriam entrar no barco, mas elas estavam do lado de fora.
Isso significa o que para nós? Que todos os grandes problemas, todas as grandes dificuldades, todas as grandes tempestades que vêm nos assolar, que vêm querer nos parar, que vêm querer nos destruir, elas nunca estão do lado de dentro, elas sempre estarão do lado de fora, quando Jesus está do lado de dentro. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu... Então diga para o teu irmão, a tempestade está do lado de fora. Amém? Então eu comecei a prestar atenção nisso. A tempestade não está do lado de dentro. Deus não vai permitir. Quem já ouviu falar de um furacão? Todos aqui já viram furacão, né? Quando começa aquele, né? E vai levando tudo, e arrebentando tudo, e quebrando tudo, levanta até carros, né? Segundo os estudiosos, especialistas aí, do centro dele, a paz. Se colocar uma agulha, ela fica paradinha. No centro dele. Porque a fúria é só para o lado de fora. Aí entra a questão de vácuo, entra a questão de um monte de coisa aí, e lá dentro é aquela paz. Então você olha, você tem medo, como os discípulos tinham medo, e gritaram, vamos morrer. Já imaginaram o final da história. O final da história para eles é vamos morrer, para Jesus é vamos chegar do outro lado. Glória a Deus. Sabe por que a gente fica tão preocupado? E muitos até abandonam a igreja, abandonam a fé. Sabe por quê? Porque eles não terminam de ouvir o que Jesus falou. Eles param na tempestade e já imaginam, e já decretam, e já declaram, nós vamos morrer. Se eu ficar nessa igreja, se eu ficar nesse lugar, eu vou acabar morrendo. Porque eles não ouviram o restante da mensagem que diz, vamos para o outro lado. Glória a Deus. Amém. Eles não prestaram atenção que tempestade nenhuma veio para o lado de dentro. A tempestade ela não pode ser de dentro para fora. Ela sempre será de fora para dentro, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo e quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. O diabo pode circular, ele pode se andar, mas ele não tem permissão para entrar. Aleluia. Amém. É para mim, é para você isso. Aleluia, Deus. Não é só para os discípulos, não, é para nós aqui. Pode acontecer o que acontecer, Deus tem plano. Quando o homem olha, ele diz: a água vai entrar, o barco vai afundar. E Deus olha e fala: não, só está para o lado de fora. Oh, aleluia. Aleluia. Nós precisamos olhar com a ótica de Deus. Aleluia. Olhar como Deus olha. Aleluia. Nós vamos olhar e é a lógica, eles eram experientes pescadores. Uma tempestade dessa, o barco sacolejando para lá e para cá, a água querendo entrar. A Bíblia diz que ela passava por cima. A Bíblia também diz que as águas não te... Amém ou não? Amém. Você não vai submergir, elas não vão te destruir, elas não vão te devorar, ainda que você passe por elas. Você está entendendo? Sabe por quê, irmão? Por uma promessa do outro lado. Aleluia. O alvo é do outro lado. Glória a Deus. Amém. Pedro e João, né, que eles cantavam na prisão. Pedro e João, Paulo e Silas. Paulo e Silas. Não, mas quando Pedro, estou falando antes de Pedro, ele estava preso, ele estava tranquilo, ele estava sossegado, ele não estava preocupado. Por quê? Porque Jesus havia dito para ele: Pedro, hoje tu és moço, Pedro, e tu vais para onde queres. Amanhã você vai ficar velho, Pedro, e aí te levarão para lugares que você não quer ir. Falando de como seria a morte dele, não é isso? E agora ele está preso. Quem era preso naquela época era morto. Era condenado à morte. Ele está lá, preso. Vai ser morto. Essa é a ordem. Já está tudo pronto. Mas ele está tranquilo. Por quê? Porque a palavra que ele ouviu de Jesus é: você vai envelhecer, cara. Você não vai morrer novo. Você está entendendo? Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida?
Ele diz assim: como vem a chuva, rega a terra, para que a terra possa produzir aquilo que é desejado a ela, e só depois ela vai evaporar, subir e tornar para as nuvens novamente. Assim é a palavra do Senhor dita a você. Ela não voltará sem antes se cumprir na terra. Amém? Amém? Vira para o teu irmão e pergunta para ele: trouxe a almofada? Já é difícil acordar cedo. Uma outra coisa que eu achei interessante lá em Ezequiel 37. Você conhece o texto, você não precisa abrir lá. Vai falar da visão do vale dos ossos secos. Na verdade, é uma visão que está falando de uma realidade de um povo. E Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, você está vendo o que, Ezequiel? E ele diz: eu estou vendo ossos secos. Secos? Não, sequíssimos, muito seco. Bom, irmãos, e aí então Deus começa a dizer: então profetiza, 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 profetiza. E ele vai profetizando, ele vai profetizando. E a Bíblia que diz que conforme ele vai profetizando, aqueles ossos vão se juntando e vai fazendo barulho. Eu ouvi uma mensagem que se tinha barulho é porque tinha mulher lá no meio daqueles ossos. Então, foi a mensagem que eu ouvi, né? Eu prego essas coisas, então não tenho nada contra. Não quero arrumar briga, não. Mas começou aquele grande barulho, e foi indo, e os ossos foram formando carne. Você conhece toda a história. E de repente levanta um grande exército, e Deus sopra nesse exército do seu espírito. Você percebe uma coisa tremenda que acontece? Era um vale de ossos secos, sem esperança nenhuma. O que significava isso? Significava o povo de Israel. Eles diziam: estamos cortados e a nossa esperança pereceu. Sabe aquela tempestade, aquele problema, aquela luta que você acha que não vai vencer? Pois é, você acha, mas não é assim que Deus é. Não é assim que Deus age. Por uma simples detalhes que nós vamos observar. A Bíblia fala que, pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo ossos sequíssimos. E por que você está vendo? Porque eles não estão enterrados. E se eles estivessem enterrados, Ezequiel não via. A Bíblia fala exatamente isso, que eles estavam sobre a face da terra. Ô irmão, sabe como é que eu veria? Morte. Mas na lógica de Deus, ossos normalmente são de pessoas ou animais que quando morrem são enterrados e você não vê mais. Fica lá. O que Deus está falando? Duas coisas. Primeiro, se você está vendo os ossos, é porque ainda há uma esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, Deus vem assim. Deus é maravilhoso, Ele vem assim. Você fala: acabou. E Ele fala: deixa eu ver se os ossos estão debaixo da terra ou em cima da terra. Opa, lembra de Eliseu? Eliseu morre, é enterrado. E aí então morre um homem, vão levando o homem para enterrar. E Eliseu está lá, só osso. Só osso. E eles vão levando o homem para enterrar. Aí vem os inimigos, se assustam, jogam na cova de Eliseu, cai em cima dos ossos. Então, com o tempo, quem já foi para o cemitério e viu ossos aí sabe o que eu estou falando. Com o tempo, o vento vai tirando da terra, a cova acho que não deveria ser muito funda, e ficou ossos aparecendo. Aquele homem caiu em cima dos ossos e reviveu. Glória a Deus. Porque se você pode ver os ossos, é porque ainda não acabou. Meu Deus. Aleluia. Percebe? Aleluia. Quando é que você consegue ver os ossos? Quando não há mais nada para ver. Quando não há mais carne, quando não há mais nada. A primeira coisa que sai é o espírito. Primeira coisa que sai é o espírito. Depois a carne vai decompor, vai acabar com tudo aquilo. Vai ficar ainda um bom tempo o quê? Os ossos. E agora você olha e fala: só osso. E Deus fala: então eu vou mandar um profeta aí. Glória a Deus. Você está entendendo? Deus não permite tempestade para nos afundar. Deus permite tempestade para nos treinar.
Amém? Quantos estão sendo treinados aí por Deus? Amém? Quantos estão sendo treinados por Deus com almofadas? Poucos. Então vira para o teu irmão e fala: meu irmão, vou te dar uma palavra de conforto. Vai piorar. Isso é só um treinamento. Nós recebemos um rabino quarta-feira na igreja. Eu fiquei muito feliz, porque sabe o que o rabino falou? Que Deus, ele ouviu a mensagem e ele disse que Deus havia me dado a unção da arte. O que é o da arte? Entendimento de coisas que estão ocultas. Olha, para o povo judeu, quando as coisas estão boas, está errado. Mas quando as coisas estão indo mal, é um sinal que o Eterno quer se manifestar, Ele quer se revelar. Então quando as coisas estiverem mal, não afugente o Eterno, atraia-o louvando. Aleluia. Atraia a presença do Eterno quando estiver louvando. A tendência é o quê? A gente fazer o contrário, a gente reclamar, a gente murmurar. Irmão, quando a coisa estiver mal do teu lado, louve ao Senhor, atraia a presença de Deus. Sabe por quê? Ele só espera isso de você. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando eu estou falando em ossos, além de eu falar que há esperança, eu estou querendo dizer que há resistência. Porque o esqueleto é a parte resistente do corpo, é a que mantém o corpo em pé. E quando tem ossos, dá para se fazer corpos, dá para se pensar em corpos. Então, osso é resistência. Eles estavam cortados, eles se sentiam desamparados, eles se sentiam desanimados. Diga assim: desanimados? Desanimados. Sim. Sim. Vencido? Vencido. Não. Não. Glória a Deus. Fala assim: se tem ossos, tem resistência. Eu vou resistir. Se houver resistência, vai haver milagres. Se tem ossos, tem vida. Amém. Aleluia. Há um tempo atrás, eu pesquisando sobre tempestades no mar, uma outra mensagem que eu ia levar, eu fui pesquisar, porque eu gosto de pesquisar, então tudo que eu vou pregar eu gosto de ir lá, de saber como é que é. E eu fui estudar um pouquinho sobre a náutica, não é? E aí então eu descobri uma coisa: existem momentos na nossa vida, ou vamos dizer do navio, que ele enfrenta uma tempestade. Vem uma tempestade. E aí então cabe ao comandante do navio discernir que tipo de tempestade é essa. Se é uma tempestade que ele deve parar, recolher as velas, lançar a âncora e esperar com paciência que tudo passe. Ou se ele deve manter as velas, puxar a âncora, não lançar a âncora e ir de encontro às ondas. Porque se ele ficar parado durante a tempestade e não tiver o discernimento correto, ele pode virar, porque ele prendeu lá embaixo. Se ele não tiver o discernimento, ele pode ficar à deriva e não ir para lugar nenhum. Irmão, dentro disso, às vezes é melhor você passar por períodos que você não vai para lugar nenhum, do que ter seu barco virado. Então vai depender do que? Do discernimento, da arte. Vai depender do discernimento para você saber qual é o seu próximo passo. Há tempestades que você tem que ignorar, e há tempestades que você vai ter que enfrentar. Tudo isso é treinamento de Deus para a tua vida, para te tornar uma pessoa mais forte, mais tranquila, mais confiante. Às vezes você passa por certas situações
Você vê pessoas passando por certas situações, elas ficam desesperadas. E você olha e você fala para ela: calma, não é assim. Não é verdade? Por quê? Porque você já passou por aquilo. E você aprendeu, você viu que você venceu. Então você vai e conforta aquela pessoa. Mas por que então logo em seguida eu já estou desesperado com algum problema? Porque aquilo você ainda não aprendeu a vencer. Enquanto não aprender a vencer, tempestades vão acontecer. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para você do outro. Aleluia. O teu irmão do outro lado pode ser pior. Então aprenda agora. Pega a tua almofada. Ô, glória. Aleluia. Amém, Jesus. Uma outra coisa que eu prestei atenção, que é importante no momento das tempestades, quem nos dá a lição é Noemi. Lembra de Noemi e Ruth? A Bíblia diz que ela foi com o marido, saiu de um problema de fome. Talvez tivesse que enfrentar aquilo, mas preferiram sair do local e foram para o outro local. Irmão, irmã, em nome de Jesus, ore muito ao Senhor quando for tomar uma decisão. Tem decisões que não dá para consertar mais. Então o marido pega a Noemi e vai, e os filhos, e vai para uma terra onde dizia que estava tudo bem. E nessa hora todos os nossos planos vão dar certo na nossa cabeça. A gente planeja, mas não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Homens, cuidado, você é o grande responsável do planejamento da tua casa. Ontem teve um pastor pregando lá. Ele já chegou dizendo assim: hoje é com os homens. Glória a Deus. Foi do começo ao fim. Nunca apanhei tanto na minha vida. Esse pastor é corajoso. Eu já estava pensando, nunca mais ele prega aqui. Por quê? Mas ele falou coisas que são reais. O homem é o chefe da família, é o cabeça da casa. Diga assim comigo, homens. Homens. Deus deu a você a bênção sobre a sua família. Não inverta os valores. Verdade, Deus. Ei, não adianta. O homem, ele tem que saber tomar decisões. Porque quando ele não sabe tomar decisões, a mulher que é gananciosa por domínio, porque a mulher gosta de dominar. O homem também gosta. Mas sabe por que você gosta? Porque você é igualzinho ao teu Deus. E Deus o abençoou e disse: ide e dominai. Então dominar é bênção. Amém ou não? Mas espera aí. Dominar os peixes do mar, os animais sobre a terra, toda a relva verde, toda planta que dá fruto, não o marido. Mas o marido pode dominar a mulher? O que você acha? Pode ou não pode? Tem uns homens que falam: pode. Encheu a boca. Pode. Né? Pode. Apanhar, mas pode. Aí a Bíblia fala assim: como deve ser o domínio? Porque o homem pode. A Bíblia fala que Deus falou para o homem que ele vai dominar a mulher. A mulher, por que ele tem que dominar a mulher? Provérbio 31 diz: se ele não dominar a mulher, a casa cai para ele. Porque vamos falar a verdade, vai ser capaz assim em outro lugar. A mulher é capaz de tudo. Eu oro para minha esposa não descobrir isso. Porque se ela descobrir isso, eu estou solteiro. É capaz. Ela é tão capaz que o único jeito de controlar, de segurar ela ser submissa ao marido. Glória a Deus. Aleluia. E o marido dominar ela. Glória a Deus. Agradece mesmo, irmão, porque se fosse assim, você estava o negócio estreito para o nosso lado. É verdade. Né? Mas a Bíblia fala: como é que deve ser esse domínio?
A maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Todo domínio está em Cristo Jesus. Olha como é que ele domina. Ele não manda, ele conquista. Glória a Deus. Ele não pune, ele perdoa. Né? Então, o domínio do esposo para com a sua esposa, esposo para a esposa, né? Namorado para namorada. Aleluia. Às vezes se confunde as coisas. Namorado não domina a namorada. Quem domina a namorada é o pai e a mãe dela. Glória a Deus. Noiva a mesma coisa. Agora casou, se lascou. Eita, Jesus. Verdade. Né? Então agora vai ter que aprender a dominar. Como é que você conquistou sua esposa? Foi mandando? Não. Chocolate. Ainda foi falado antes, nada de chocolate. Chocolate é para criancinha. Mas amanhã gosta de chocolate. Então vamos abrir essa exceção. Chocolate. A flor, lembra aquele buquezinho de flor? Aquela joia, né? Então foi assim que você conquistou. Tu casou, quer mandar. Não manda. Sabe por que não manda? Porque ela também tem a bênção do domínio. Ela não foi criada para ser dominada. Verdade. O domínio que se exerce sobre ela é conquistando. Se conquistar, ela faz tudo. Faz ou não faz, mulherada? Faz. Soube conquistar, ela faz tudo que ele quer. Verdade, Jesus. Começou a mandar muito. Os seus faz nega. Né? Queria casar com a sua mãe, não sou sua mãe. Levava cafezinho na cama, não sei o que. Mudou o fio, mas estreitou pro teu lado. Não é assim? Então voltando aqui, né? Noemi sai, ela vai para uma terra que ela não conhece e começar uma nova vida com seu marido e seus filhos. Ali, os filhos casam. Tá tudo bem? Tá. Estão comendo? Estão comendo. Está dando certo o plano? Está dando certo o plano. Mas qual que é o plano de Deus? O que estava reservado se eles se casassem? E eles foram. A Bíblia diz que morre o marido. Já não contava com isso. Isso sai fora dos planos. Morre os filhos. Aí o que nós temos agora? Uma mulher triste, desamparada. Não é como nos dias de hoje, que a mulher dá seus pulos e se vira. Elas estavam num tempo de machismo puro, num tempo de preconceito contra a mulher, num tempo que mulher andando sozinha seria levada como escrava, ou escrava sexual, coisas assim aconteceria, porque eram mulheres, e agora eram 3 mulheres. Então, uma delas desamparada, triste com a perda do marido, triste com a perda dos filhos, as outras 2 tristes com a perda dos seus esposos. Quer dizer, era uma situação, tenta imaginar a tempestade. E aí então Noemi toma uma decisão: eu vou voltar. Eu vou voltar. A esperança quando volta. Amém? Amém, Amém ou não? Amém. A esperança quando volta. E ela vai voltar. Só que ela chega para as noras e diz: fica aí com os pais de vocês, casem novamente, assim, vão construir a vida de vocês. E as 2, a princípio as 2 não quiseram. Não, a gente vai ficar com você. Aí ela insiste e uma delas, órfã, volta. E Ruth permanece, ela insiste com Ruth. E aí me chama a atenção isso. Ruth diz para ela: eu não vou te deixar. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Agora vamos falar a verdade. Quem é que quer servir um Deus que desampara uma mulher? Quem quer servir um Deus que tira a vida do seu marido e de seus filhos? Quem quer servir um Deus que você faz um plano e ele desconcerta tudo? Mas Ruth queria servir esse Deus. E eu pensei: como que será que Noemi falava de Deus? Quando ela falava de Deus, como será que ela falava de Deus? Porque na tempestade eu quero xingar. Verdade.
Na tempestade eu quero maldizer. Mas a Noemi era uma judia. E o judeu, ele entende que se a coisa está indo mal, é porque o Eterno quer se revelar. Aleluia. Senti a presença do Eterno aqui. Aleluia. Estou falando do Eterno porque eu recebi o judeu lá. Mas estou sentindo a presença de Deus aqui. O Eterno, ele quer se revelar. Mas para que ele se revele, ele disse a Moisés: Moisés, entre os querubins. Eu vi uma arca, não está aqui mais a arca. Não lembro, está vendo? Ainda funciona. De vez em quando, dá um lápis. Né? Nas asas dos querubins, na tampa do propiciatório, entre os querubins, adoração ao Senhor. É no meio da adoração que eu me revelarei a você. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala em sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? É quando a tempestade vem, mas você reconhece que o seu Deus é o seu Deus. Diga comigo: Senhor, é o meu pastor, e Ele nunca me faltará. Amém? Aleluia. Ele é o teu pastor e Ele nunca vai te faltar. Ele vai estar com você lá na tempestade, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Então Noemi, ela falava tão bem de Deus e tão bem do povo dela, que Ruth falou: eu quero fazer parte disso, mesmo que estejamos em desgraça, mesmo que estejamos em tempestades grandes, mesmo que estejamos em dificuldade. Você me falou tão bem do seu Deus e tão bem do seu povo, que eu quero ir para lá com você. E tem mais: eu farei parte desse povo, e o teu Deus será também o meu Deus. Como é que nós temos falado de Deus e da nossa igreja nos momentos difíceis? É verdade. Por isso que muitos maridos não vêm para a igreja. Verdade. Por isso que muitos filhos não querem mais saber da igreja. Pastor Mauro Damasio, ele dizia assim: quer saber como falam de você lá na casa dos pais? Como é que estão falando de você por aí? Chega lá, faz uma visitinha, pega a criancinha menor que estiver lá e dá um abraço nela. Se ela te abraçar e beijar e não quiser mais sair do seu colo, você é muito bem visto ali. Mas se ela ficar assim, já dá uma olhadinha para os pais e faz assim. Você entendeu? Quando uns filhos olham para Deus, independente da situação, da circunstância, e adoram a Deus, é porque eles veem os pais fazendo isso no meio das tempestades, porque sabe que a tempestade é nada mais, nada menos do que uma forma que Deus escolheu para chamar a nossa atenção. Aleluia. Ele está querendo falar com você e te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então Ele permite a tempestade, mas antes da tempestade Ele te dá uma palavra: vamos para o outro lado. Ou seja, você não vai morrer nessa tempestade. Deus fala entre as linhas, é que nem aqueles contratos meio perigosos. Ele fala lá entre as linhas. Lembra quando Sansão, Manoá e sua esposa, pai e mãe de Sansão, tiveram a visita do anjo dizendo que Sansão ia nascer e que ele seria o voto, aquela coisa toda? Eu gosto das mulheres, porque as mulheres elas pegam umas coisas rápido, o homem é meio devagar. Né, mano? Acorda rapidinho. O homem é meio devagar. O homem é meio devagar para entender as coisas. Manoá fica desesperado, porque quem via Deus morria. E ele: ai meu Deus, agora nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus, nós vamos morrer. E eu fico vendo a mulher olhando para ele e falo assim: ô mané, chega aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. O que foi que Deus falou? Nós vamos ter um filho. Mas eu vi ele, eu vou morrer. O que foi que Deus falou? Nós vamos ter um filho. Como é que nós vamos ter um filho se você morrer, mané? Você entende? Você entende? Tenha discernimento e inteligência para saber. Aquele que falou é fiel para cumprir o que fala. Aleluia! Ele vai cumprir o que vai falar, ele vai cumprir o que está falando. Amém?
Então como é que eu tenho me prostrado, como é que eu tenho me colocado diante de Deus, diante das pessoas que me visitam, diante das pessoas que me cercam no meu trabalho? Como é que eu tenho falado de Deus quando o meu chefe não quer me dar o aumento? Quando aquilo que eu quero buscar, quando o pastor ontem pregou lá que, falando com os homens, que a mulher dele disse assim, eu preciso de uma máquina de lavar. E ele tinha um tecladista na igreja que era dono do teclado. Aqui não, né? Eu acho que, senão dependendo não posso falar. Mas eu acho que não vai ser assim, né? Acho que, vamos ver. Se for, o tecladista fica ligeiro. Pode falar. Fala, Deus! Vai ter alguém que vai gritar, fala, Deus! Não, mas diz que o tecladista, quando terminava o louvor, não era o culto, o louvor, ele já catava o teclado, por isso que não é assim, botava na caixa para ninguém mais tocar. E isso não, né? Graças a Deus, né? Ufa. Posso continuar pregando. Deus salva a gente, tá vendo? É que eu vou chegar do outro lado com ele ainda. E aí então ele ficou chateado, o pastor fica chateado com essas coisas, mas não podia fazer nada. Tem hora que, como Davi ficava na mão de Joabe, o pastor fica na mão de alguns líderes, membros e coisa e tal. Fica ou não fica? Fica, né? Nós não somos manda-chuva, né? Tem que saber driblar a situação, né? Provérbios diz assim que sem bois o celeiro fica limpo, mas a força está nos bois. Então você escolhe celeiro limpo ou força. Se escolher força, vem sujeira também. Se escolher celeiro limpo, você vai ficar fraco. Então às vezes é melhor ter os bois e limpar a sujeira. Verdade. Amém? Ter os bois e limpar a sujeira. Mas aí ele disse que ele está indo lá na cidade, como é que chama aquela rua lá que vende Santa Efigênia? Está indo lá e ele começa a olhar teclado. Ele disse que ele olhou para o teclado, olhou para ele, foi amor à primeira vista. Ele lembrou do irmão lá e falou: esse irmão nunca mais vai guardar o teclado. E aí lembrou, a minha esposa que é uma máquina de lavar. Ele só tinha dinheiro para fazer uma coisa: ou o teclado ou a máquina de lavar. O que ele fez? Teclado. Ele fez teclado. Então a gente tem que entender que há situações. Aí ligou para a mulher dele: você não vai entender. Nossa, eu comprei um teclado. Ela falou: e minha máquina? Aí ele usou a fé: o Senhor proverá o cordeiro. Você está entendendo? Então nós temos que ter entendimento das coisas de Deus. Peraí, se Sansão vai nascer, Manoá não pode morrer. É filho de Manoá com a esposa. Você está entendendo? Aonde que Deus está falando nas entrelinhas, no meio da bagunça dessa grande tempestade? Aonde que Deus estava falando com seus discípulos ali, que Jesus censurou ele? Homens de pouca fé. Vocês não estão vendo que eu estava na almofada? Eu não falei que nós vamos para o outro lado? Para de olhar para as tempestades e começa a olhar aquilo que Deus está falando ao teu coração. Porque o que vai prevalecer, aleluia, na tua vida não são as tempestades, mas sim a palavra do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. 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 Deus diz a Ezequiel profetiza. Ai Deus, eu estou vendo vale de ossos, sei que você está vendo o quê? Os ossos, sei que você está vendo o quê? Os ossos secos, então profetiza. Glória a Deus. Se você está vendo ossos secos, é porque não acabou ainda. Aleluia. Abre tua boca e fala. Glória a Deus. Abre tua boca. Olha, o teu cérebro, que hora que é? Jesus. Meu Deus, já acabou. O teu cérebro é dividido em duas partes: consciente e subconsciente. 10% de você é consciente, 90% você nem sabe o que é. É verdade isso. É provado. Só que tudo que você vê e fala, você manda para o subconsciente. E o subconsciente, ele é assim, para ele tudo é verdade. Se você falou, está certo. Assim como imagina a tua alma, assim é. Então se você falar para os ossos secos:
ainda há esperança, ainda há esperança. Se no meio da tempestade você falar, eu vou chegar do outro lado, o subconsciente diz, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E assim como imagina a tua alma, assim acontece. Assim vai acontecer. Se Deus pensa que Deus te abandonou, estamos cortados. Não, não estamos cortados. Eu estou vendo o osso. Se eu estou vendo o osso, eu gosto do profeta da Bíblia. Aleluia. 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 Vou encerrar aqui, vou cortar. Vou encerrar aqui com você. Quando eu estou falando de Ruth, eu falo sobre ter entendimento de Deus. Aleluia. Sobre como falar de Deus no momento das dificuldades. Quando eu estou falando de popa do barco, onde Jesus estava? Na popa. Por que a Bíblia falou que ele estava na popa? Podia passar batido. Mas a Bíblia queria dizer alguma coisa e eu fui pesquisar. O que a Bíblia está querendo dizer? Popa, irmãos, fica atrás do barco, na parte de trás do barco. De toda a estrutura do barco ou do navio, a popa é o lugar que tem menos movimento. Por isso que nos grandes navios a piscina é atrás. Por ser um lugar de pouco movimento, também é o lugar dos restaurantes dos navios. Porque assim dá para comer mais tranquilo, a comida não fica balançando para lá e para cá. É o momento de se alimentar, não é o momento de ter enjoo. E por ser um lugar então confortável e mais seguro, é o lugar onde o capitão tem a sua cabine. Então, as pessoas, convidados importantes, nunca ficam lá na frente. Ficam lá na popa. Glória a Deus. O que isso me ensina? Que de todo o barco da tua vida, não importa qual é a tempestade, Jesus quer ficar no lugar tranquilo. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Entendeu a almofada? Quando você está tranquilo, Jesus ocupa o lugar. Glória a Deus. Você entendeu? Amém. Também tem uma outra questão da popa. Fala muita coisa a popa. Por ser um lugar onde o capitão está, onde pessoas importantes ficam, é o lugar do leme, da direção. O barco, ao contrário do carro que é dirigido na frente, o barco é dirigido lá atrás. Era, né? Hoje com as novas, mas era lá atrás. Quando Jesus está falando aqui, era lá atrás. Então quando Jesus está na popa, ele está na direção. Você entende? Glória a Deus. Por isso que ele dormia. Ele sabia para onde o barco ia. Sabe por que você e eu não dormimos? Porque nós não confiamos. Eita, Deus me ensina. Nós não confiamos. Verdade. Jesus acabou de falar. Vamos para o outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Ele está na direção. Mas tem algo aqui mais interessante ainda sobre a popa. Por ser um lugar onde o capitão fica, durante a guerra, durante os conflitos, o navio inimigo atacava onde? A popa. Porque pegando o comandante, o navio fica sem direção. Então não reclame se Deus não te pôs na popa. Ainda que aonde você está nesse barco está tumultuado e recebe aquela tempestade toda no rosto, você ainda está no melhor lugar, no mais seguro lugar desse barco. Quem está correndo risco é o teu Senhor lá atrás. Ele assumiu os riscos dessa sua viagem. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém.
Você entende? Amém. Ainda que esteja tumultuado onde você está, fica tranquilo. Glória a Deus. Deus te pôs no melhor lugar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ter que encerrar aqui. Mas eu quero te encerrar dizendo assim: a tua vitória depende de quanto você honra a Deus. Glória. Honrar. Quando nós chegamos aqui, eu achei interessante. Tinha uma vaga, não sei se foi proposital, foi, né? Para nós colocarmos o carro. Eu fiz um curso lá com o pastor Marcos Silva Teles, muitos anos atrás, sobre como receber o visitante. Sabe qual é a pessoa principal aqui depois de Cristo? É o visitante. Deus, aleluia. Se o visitante tiver que deixar o carro lá embaixo, ele não presta atenção no culto. Ele vai ver que ninguém pensou nele aqui. Mas se quando ele chegar, tudo estiver preparado para ele, pode ter certeza que ele volta. Porque ele foi bem recebido. Ele foi honrado. Então o melhor lugar de estacionamento não é do pastor, é do visitante. Glória a Deus. O melhor lugar, mulher, encerrando, melhor lugar na tua vida não é para o teu marido, é para Jesus. Melhor lugar, marido. E a sua esposa precisa saber disso, que assim ela não vai querer te controlar. Melhor lugar do coração do teu marido não é você, é Jesus. Melhor lugar no coração dos pais não é para os filhos, sempre será para Jesus. Quando você der a honra de colocá-lo no melhor lugar da sua vida, pode ter certeza que ele vai dirigir a tua vida, assumir os riscos e chegar do outro lado. Amém? Agora leia comigo. Capítulo 5, versículo 2, só a primeira parte. Marcos também. E eu encerro com essa palavra. Não leram ainda, né? 5:2. Só a primeira parte. Leia comigo aí. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. Amém? O que tinha do outro lado? Fala para o teu irmão. Pode ficar pior. Mas deixa Jesus no lugar dele.